a gente convive com o risco no nosso dia a dia. Isso é fato, o risco faz parte da nossa vida. O importante é você conhecê-lo e saber como gerenciá-lo. Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo! Estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos. E como sempre, aqui nessa casa, nós estamos sempre muito bem acompanhados. E hoje, assim, pessoal, a Emily não está aqui conosco, porque hoje nós estamos recebendo a visita ilustre lá do Joelber, que veio lá de Medianeira para cá. Não conseguiu chegar um pouquinho antes, e a Emily, para quem não sabe, a Emily estuda psicologia, né? Então ela está em aula agora, não pôde estar aqui conosco, né? Mas eu quero aqui desejar uma boa aula para ela e uma boa conversa aqui para nós aqui. Joelber, dê um oi para essa galera aí. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, Vinícius. Prazer, uma honra receber o convite aí da Ciclabs na sua pessoa. Eu senti saudade da Emily, rapaz. Poxa, mas boa aula, Emily. Tudo de bom para você. Espero que quando eu retornar aqui, se for convidado novamente, você esteja aqui para trocar essa ideia conosco. Maravilha. Eu tenho certeza que o Joelber será convidado, porque assim, é um cara que tem muito conhecimento para compartilhar aqui conosco aqui. Mas indo adiante, né? Chegou o podcast da Aceleradora e Hub de Inovação mais ouvido e mais querido da América do Sul, do Oeste do Paraná, o Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital. Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então lembre, assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com os seus amigos. E é claro, né? Deixa aquelas 5 estrelinhas aí no nosso podcast aí, que isso dá um gás na nossa audiência aí, pessoal. Então, vamos lá. Hoje nós estamos com o Joelber Zimmermann. Exatamente. Zimmermann. Quem que é o Joelber Zimmermann? Conta pra nós aí, Joelber por Joelber. Joelber por Joelber. Rapaz, o Joelber é um caiçara, como diz o povo da minha terra, né? Eu sou natural lá de Matinhos, litoral do Paraná, e eu sou um caiçara raiz, porque eu sou filho e neto de caiçara, né? Então, a minha avó nasceu em Matinhos, na época que Matinhos nem município era. Época que Matinhos só tinha mato. Só tinha mato. Talvez por causa disso o nome. Na época que Matinhos era um bairro ainda de Paranaguá, que foi um dos primeiros municípios do Brasil, né, inclusive. Bom, a minha avó, ela é filha de pescadores, então eu vim de uma família bastante humilde, né? Mas é uma família que acredita muito na educação, na formação. Eu prefiro dizer formação, né? Acho que educação é aquilo que é feito em casa mesmo. Agora, a formação, minha família acreditava muito na formação, seja ela acadêmica, enfim. Eu saí de Matinhos com 15 anos de idade e eu fui buscar o meu futuro, né, com 15 anos de idade. Então, eu fui morar em Paranaguá, atrás de uma educação um pouco melhor, sempre apoiado pela minha família. Minha mãe também sempre não mediu esforços para investir na minha educação. E eu acabei a minha carreira acadêmica, começou na Universidade Federal do Paraná, no curso de Gestão Ambiental, lá em 2010. Aí eu cursei 3 anos dessa universidade e decidi trocar de universidade e também de curso, porque eu tinha muita afinidade com a área de exatas. Então eu entrei no curso de Engenharia Mecânica. Me formei em Engenharia Mecânica na Universidade Positiva, em Curitiba, com mobilidade acadêmica na Chemnitz University of Technology, lá na Alemanha. Eu fiz 1 ano da minha graduação lá na Alemanha, né? Também fiz uma especialização na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Engenharia da Confiabilidade de Processos, Confiabilidade de Ativos, e sou mestrando em Administração aqui pela nossa querida UniOeste de Cascavel. Já na carreira profissional, eu iniciei formalmente, né? Porque a gente trabalha ali quando é adolescente, a gente faz de tudo um pouco, né? A gente faz de tudo um pouco. Então, já fui até empreendedor, rapaz. Fui sócio de uma empresa, uma distribuidora de gás, água e bebidas. Mas a minha jornada CLT começou na área de atendimento ao cliente.
E aí foi um momento muito importante da minha vida, porque eu sempre digo que as pessoas olham assim hoje e falam, nossa, mas você tem dom para tal coisa, né? E eu fico meio ofendido, rapaz, porque esse negócio de dom acaba jogando um pouco meio que tirando um pouco da importância de todo o esforço que foi para chegar até aqui, né? Então, eu sou prova viva de que a gente pode aprender o que a gente quiser. Se a gente se esforçar bastante, nós podemos aprender o que nós quisermos. Eu era uma pessoa extremamente tímida e retraída. Comecei a trabalhar na área de atendimento ao cliente. Eu lembro que quando eu chegava na porta da empresa, é uma grande organização, uma paraestatal do Brasil, quando eu chegava na organização, eu sempre fazia a seguinte reflexão na porta. Agora é a hora de eu colocar a minha fantasia. Então, eu saio do meu papel de Joelber pessoal e entro no meu papel de Joelber profissional. E isso funcionava, porque eu era uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu era na minha vida privada, até esse momento. Hoje em dia, agora eu já sou a mesma pessoa. Já aprendi a ser esse profissional que era mais extrovertido, que falava com todo mundo. Hoje eu sou dessa forma. Hoje é natural, já Hoje essa é comunicação. Natural. Hoje é natural. Que, veja só, né? Ele, se deixar, o Joelber vai avançando, né? Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer o Joelber numa ocasião especial, né, Joelber? Que foi ali no mestrado. E assim, o cara é fera mesmo. Mas segue lá, Joelber. Então, aí eu entrei na área de atendimento ao cliente. E eu comecei a perceber o valor do trabalho, né? Quando a gente começa a trabalhar formalmente. E eu sempre fui bastante ambicioso, assim, então, quando eu entrei na organização, eu queria descobrir quem que era o maior cargo dessa organização. Quando eu conheci, falei, um dia eu vou ser essa pessoa. E aí eu comecei a tentar extrair os comportamentos dessa pessoa, as formações dela e o que eu tinha que fazer para chegar até lá. E aí eu comecei a me dedicar naquilo, né? Na minha formação, na minha capacitação. E eu comecei a ter um ciclo de promoções anuais, né? Eu fui o primeiro gestor subgerente, lá era chamado de assistente de gerente, da maior unidade dessa organização. Ela tinha, na época, 46 espalhados pelo Paraná. Eu fui o gestor mais jovem dessa organização. Comecei lá na base, atendimento, coordenador de atendimento, até chegar no cargo de assistente gerente, que era como se fosse um subgerente da unidade. Eu fui o mais jovem na história da organização, que na época eu tinha 75 anos. Quando eu era gestor dessa unidade organizacional, eu fui transferido, então, para a administração regional, e lá eu comecei a trabalhar na área de GRC, né? Então, eu atuava bastante com melhorias de processo, me aproximei bastante da área de TI, desenvolvendo sistemas de gestão, e foi ali que eu acabei me apaixonando um pouco por essa área de sistemas de gestão. Hoje eu me considero, assim, não digo um especialista, mas um entusiasta dos sistemas de gestão, porque eu percebo o valor que ele tem para a organização e o retorno que ele entrega para a organização, né? Na questão de organização mesmo, na questão de geração de indicadores, de criação de valor para a empresa, né? Só que quando eu fui transferido para a administração regional, passados 3 anos, eu decidi, muito influenciado por uma professora minha, que ela falava assim, olha, você tem que expandir um pouco os seus horizontes, você deveria estudar fora do Brasil, pelo menos por 1 ano. E ela plantou essa semente, e quando eu entrei nesse curso de engenharia mecânica, eu falei, não, eu nem imaginava nisso, só queria me formar e pronto, né? Mas eu fui nutrindo um pouco desse sentimento, e ela sempre falava, olha, você tinha que expandir seus horizontes. Tá na área de engenharia, você tem que ir para o local onde a engenharia é referência no mundo. E eu acabei participando de um processo seletivo, um application, né, como a gente fala. Fui selecionado em primeiro lugar, um dos requisitos era ter um índice de rendimento acadêmico bastante alto, e na época o meu era o maior índice de rendimento acadêmico da universidade, do curso de engenharia. Então fui selecionado, eram 2 vagas, fui eu e mais um colega, e nós fomos então para a Universidade de Chemnitz, na Alemanha. Foi uma experiência muito bacana, porque eu sou apaixonado por pessoas, então eu gosto de lidar com pessoas e gosto de conhecer histórias, né? E quando você vai para fora do Brasil, você está em contato com outras culturas, pessoas de outras culturas. E isso engrandece você como pessoa, né? O teu processo de autoconhecimento, de conhecer o outro, características como empatia, você acaba
se desconectando de qualquer tipo de preconceito quando é relacionado às pessoas. Foi uma experiência importantíssima, uma das maiores da minha vida lá, porque ela é a universidade mais internacionalizada da Alemanha, para você ter uma ideia. Existem mais cursos em inglês do que em alemão, propriamente dito, porque existem 95 países estudando na época estavam estudando nessa universidade. Estudei um ano, voltei para o Brasil, e como eu já tinha, bem na época de pandemia, então a pandemia acelerou o meu processo de retorno para o Brasil, porque a Alemanha fechou literalmente nessa época, voltei para o Brasil, e como eu já tinha um pouco dessa habilidade com gestão, eu acabei procurando processos de trainee. O primeiro que eu achei foi o da Frimeza, Cooperativa Central, aqui no oeste do Paraná. A Frimeza estava lançando seu primeiro edital de trainee. Na época eu falei, bom, eu vou fazer esse aí. E não vou fazer mais nenhum outro. Vou me dedicar a esse processo. Né? Porque normalmente a gente chega e quer abraçar o mundo, né? Ah, vou fazer A, B, C, encontrei vários processos. Quer fazer todos. Falei, não, eu vou fazer um só e vou me dedicar nesse. Se não der certo, eu pulo para o próximo. Então, eu acabei estudando um pouco da história da empresa. Não tinha ouvido falar muito do cooperativismo, porque antes de ir para a Alemanha eu morei a maior parte dos últimos anos em Curitiba, e lá não tem essa força que o cooperativismo tem aqui no oeste do Paraná, né? Mas comecei a estudar um pouco da história da empresa e falei, pô, esse negócio é interessante, rapaz. Um negócio que viabiliza toda uma cadeia produtiva, que dá acesso ao nosso pequeno produtor rural a grandes mercados. Falei, pronto, eu vou para o ramo do cooperativismo. Como eu já vinha de um serviço social, que é uma paraestatal, eu sempre gostei de trabalhar em empresas que têm um propósito bem definido e alinhado com aquilo que eu acredito, com os meus valores pessoais. Então eu falei, pronto, está alinhado com aquilo que eu acredito. Vou fazer esse processo. Confesso para você que o processo foi longo. Hoje eu falo com a nossa supervisora lá de desenvolvimento que coordenou esse processo. Falei, nossa, você deu uma canseira, né? Você deu uma canseira em nós, porque foram 7 fases, rapaz. Entre entrevistas, enfim. Enfim, chegou um dia que recebemos o e-mail ali. O e-mail. Você é o nosso mais novo trainee. E eu decidi vir embora pro oeste do Paraná. Eu lembro que eu comuniquei, eu não sou muito de comunicar os meus projetos, né? E eu comuniquei o meu projeto para minha família, eu lembro até hoje, né? Falei, gente, tô indo embora. E a minha família, mas de novo, você acabou de chegar da Alemanha? Eu falei, tô. Mas não é para fora do Brasil. Não, dessa vez não é, um pouquinho mais perto, é lá no oeste, 800 quilômetros de distância. Meu Deus, não acredito, né? Toda a minha família, acabei me mudando. 3 dias depois, eu estava aqui no oeste do Paraná. Participei desse processo, é um processo muito interessante, onde você passa 18 meses circulando todas as áreas da organização, né? Então, você tem contato com todos os processos dentro da empresa, aprendendo e fazendo relatórios sobre essa sua vivência. Acabei apresentando alguns projetos também no decorrer desse primeiro ano, que era o de Job Rotation, e aí nós tínhamos mais 6 meses que era para desenvolver o projeto final, né, do curso, do programa. Desses 12 meses, acabei desenvolvendo alguns projetos e, por uma coincidência do destino, a Frimeza estava construindo uma nova área, uma nova assessoria, que é a assessoria de governança, riscos e integridade. Como eu já tinha trabalhado nessa área na administração regional do SESC do Paraná, eu, numa conversa com o nosso diretor, que na época era nosso diretor executivo, hoje é nosso diretor-presidente, o senhor Elias José Zidek, nós acabamos conversando sobre vários assuntos, acabei falando um pouco da minha experiência, e o seu Elias, na hora, puxou o telefone e ligou para o que agora é o nosso gerente de governança, riscos e integridade, o Bosco, que é meu chefe, e falou, Bosco, como é que você está aí? Sobe aqui. E aí o Bosco subiu, conversamos, tivemos uma conversa inicial e casou muito bem, porque a assessoria de governança, riscos e integridade, ela teria 2 pilares, isso já tinha sido desenhado por ele, né? Uhum. Que é o pilar de integridade e o pilar de processos e riscos corporativos. No pilar de integridade já tinha uma pessoa, e o pilar de processos e riscos corporativos, eles iam começar a procurar uma pessoa no mercado. Como eu já tinha essa experiência, ele acabou me convidando, e eu, com o programa que era para durar 18 meses, acabou durando 12 meses, e eu já fui direcionado para ser o gestor de processos e riscos da Frimeza, que eu estou até hoje.
Então, veja só, toda essa trajetória, então o Joelber passou pelo SESC Pelo SESC. e hoje está como... Hoje eu sou supervisor da área de processos e riscos da Frimeza. Então, o cara é o cara dentro do processos e riscos, que é o tema do nosso episódio de hoje, né? Perfeito. Que esse a gente vai falar um pouco. E, Joelber, eu queria que você compartilhasse para nós, mas antes disso, eu queria que você mandasse, então, um abraço para tua mãe, que você comentou lá no início do episódio, que fortaleceu todo esse teu entusiasmo, né? E aqui, lembrando sempre, né, o nosso tema aqui do nosso episódio é empreendedorismo, inovação, startup, né? E o empreendedor, ele pode ser um empreendedor abrindo um negócio, abrindo uma startup, abrindo um CNPJ, gerando emprego, renda, riqueza, mas ele também pode ser um intraempreendedor como o Joelber aí, que também gera riqueza e aí ele vai contar um pouquinho para nós, um pouquinho mais para nós hoje, mas é estar também dentro de uma organização, né, Joelber? E isso que você comenta ali na tua trajetória, quero enfatizar isso para o pessoal, essa tua... não vamos chamar de ansiedade, porque ansiedade às vezes é usada de forma pejorativa, assim, né? Mas esse entusiasmo teu, essa sua sede, né, por algo novo, tu já começou ali como trainee, largando alguns projetos ali, né? Exato. Alguns possíveis projetos, né? Exatamente, Vinícius. É como eu sempre digo, né? A gente tem que ter fome, cara. Então, eu coloco isso nas minhas postagens, né? Eu acredito, assim, que eu lembro muito do meu avô, que meu avô tinha um conselho, assim, que ele falava bem assim, olha, meu filho, se for para fazer, faz uma vez só. E eu demorei para entender isso. Eu falei, mas e se eu tiver que fazer de novo a mesma coisa, né? Mas o que ele estava querendo dizer, hoje eu entendo isso com mais clareza, faz bem feito para não ter que fazer de novo. Então, se for para fazer, faz uma vez só, faz para não ter que fazer de novo. Faz bem feito, né? E o retrabalho, ele custa Muito. e é chato. Exato. Mas agora eu vou mandar um abraço para minha mãe, então, já que você deu essa deixa, Claro. a minha mãe é um grande ponto de inflexão na nossa família, né? Porque ela foi a primeira pessoa a se formar no nível superior, ela se formou primeiro no curso de letras, né? E depois ela se formou no curso de direito, então ela foi um ponto de inflexão e, sem dúvida, é a minha maior inspiração, né? Dentro da minha família. Então, mãe, um grande abraço e um beijo para você. Eu sei que a gente está meio longe, mas a gente sempre que pode mantém contato. Então, um beijo e um abraço para sua mãe com todo carinho e respeito aí. Jober, mas vamos lá, né? Queria que você contasse hoje para nós quais são os principais riscos que as nossas startups aqui, que são residentes, e você teve a oportunidade de conhecer um pouco aqui as nossas residentes, né? Eu te apresentei cada uma delas. Quais riscos ela pode enfrentar nesse setor, né, que elas estão operando? E aí você puxando também um gancho para o setor do agronegócio, que é o setor que a Cooperativa Central Frimeza, né, que é uma grande empresa, está. Quais são esses riscos que estão inerentes aí ao setor? Para a gente começar, já dar um gás aí no conteúdo de hoje. Perfeito, Vinícius. Eu vou então fazer uma pequena introdução desse, como que funciona esse mundo da gestão de riscos corporativos, né? Então, a gestão de riscos corporativos, ela é um braço da governança corporativa. Quando a gente fala em governança corporativa, normalmente se remete a grandes empresas, mas não necessariamente é isso que acontece na prática. Por quê? Porque, por menor que seja a organização, ela precisa ter uma estrutura de governança corporativa. Ela precisa ter um sistema de indicadores, um monitoramento dos seus indicadores, ela precisa ter um sistema financeiro, fluxo de caixa, que também é instrumento de transparência e governança corporativa. E os riscos, eles são um braço da governança corporativa que são muito importantes quando nós estamos falando de proteção de valor para todas as partes interessadas. Se nós formos colocar no cenário as startups normalmente têm muitos investidores. E se uma coisa que os investidores não gostam é perder dinheiro, né? E quando a gente está falando de gestão de riscos, nós estamos falando diretamente com a proteção de todos os valores da organização. E aqui nós podemos colocar o valor à marca, né? Então, risco de imagem hoje é muito importante, porque nós estamos vivendo um cenário atual onde a informação está na palma da nossa mão e ela viraliza com uma capacidade incrível. Se você tem um pequeno estupim de um risco materializado na organização,
isso diretamente pode viralizar e impactar na tua imagem, né? Seja no nível local, no nível regional, no nível nacional e até internacional. E a confiança é uma coisa que, por exemplo, se eu perco a confiança em você, é difícil de eu recuperar. Se uma marca perde a sua credibilidade, a retomada dessa credibilidade, o esforço é gigantesco, é herculano o esforço para você recuperar a sua credibilidade e o investimento para você recuperar essa credibilidade também é gigantesco. Então, trazendo um pouco para as startups, nós temos o nosso risco de imagem, tá? É bem importante hoje, está bastante em voga no ambiente do agronegócio mesmo. A gente tem algumas empresas com riscos materializados recentemente que foram para a mídia extremamente complexos, onde as organizações tiveram um processo de recuperação bastante complicado e ainda lutam, né, com esse processo de recuperação de credibilidade. Aí nós temos um outro risco que também é bastante importante, que é o risco regulatório. Dependendo do ramo onde você está atuando, existem segmentos que são muito mais regulados do que outros, mas o Brasil, por si só, é um ambiente regulatório extremamente complexo, né? Então, dependendo do teu segmento... E muda rápido também, né? Não, numa velocidade estratosférica, numa velocidade, assim, acima do limite da velocidade do som, cara. Hoje você tem uma lei, amanhã você já tem outra, e você tem que se adequar, e você tem que consultar os diários oficiais da União, porque pode ser que a lei mude e você esteja executando um processo que já não está mais de acordo com a lei. É bem complexo o nosso ambiente regulatório, tá? Então, dependendo do ramo que você vai atuar, as startups têm que prestar atenção no regulatório. Com relação a isso, nós vamos falar de instrumentos de controle, aí nós temos as agências reguladoras, né, que podem nos apoiar a que a gente mitigue esse nível de risco, e os nossos próprios controles internos também, né, revisão periódica de legislação, enfim. Aí nós temos um risco que também é bastante complexo, que é o risco de compliance e conformidade, né? Está bem alinhado ao risco regulatório, mas o compliance a gente fala um pouco também dos nossos colaboradores internos, né? Compliance é fazer aquilo que é certo. Então, são os desvios do código de conduta para aquelas organizações que possuem. A dica que eu dou é mesmo por menor que seja a organização, que você tenha um instrumento de conduta para os seus colaboradores, né? Não precisa ser propriamente um código formalizado, mas uma cartilha de conduta para você começar no início. Isso é importante porque norteia as ações dos colaboradores da organização. Se ela tem 1, 2, 3, você tiver uma cartilha de conduta, já é um instrumento de controle interno, que mitiga o teu risco de conformidade, né? Uma outra dica que eu tenho para dar, e agora trazendo um pouco para a governança corporativa, é estabelecer missão, visão, valores, né? São todos instrumentos de controle interno que norteiam também a nossa relação com o mercado, ajudam na nossa credibilidade com o nosso investidor, ou com o nosso cliente, com os nossos fornecedores. Aí nós temos um risco bastante importante também, que é o risco de terceiros. Se controlar os riscos dentro de casa já é difícil, imagine do nosso terceiro, né? Então, a gente tem que ter um certo crivo para selecionar os nossos terceiros. E aí, quando a gente está falando sobre startups, todos os nossos parceiros que estão envolvidos no nosso negócio, né? Então, não adianta eu fazer tudo certo e trazer um parceiro que não tem essa mesma credibilidade do que eu, quando eu estou repassando o nosso trabalho. Então, riscos de terceiros é um risco que a gente se preocupa muito aqui no ambiente que nós estamos inseridos também, né? E aí, propriamente do nosso negócio, daí nós temos o nosso risco específico, falando agora do agronegócio, da cadeia de proteína animal, nós temos o risco da qualidade do nosso alimento, né? Então, talvez é o risco que a gente monitora, assim, com um grande afinco, que nós temos o nosso maior volume de controles internos, né? Que é o risco de você produzir alimentos seguros, né? Então, a gente tem uma área totalmente dedicada a isso, que é a nossa área de qualidade e segurança dos alimentos, que tem inúmeros instrumentos de controles internos. Seria mais ou menos isso. Então resumindo para a galera, nós temos basicamente 4 os principais riscos aí que toda startup, toda empresa, seja ela tradicional ou startup, deva olhar, que é... Tu poderia repetir para nós esses riscos? O risco de conformidade, compliance e conformidade, o nosso risco de imagem e reputação, né?
observar bastante o nosso ambiente regulatório, né? Aí, propriamente, o risco de qualidade do nosso produto e o risco de terceiros, né? Acho que terceiros é um ponto que a gente tem que avaliar com bastante carinho. Então, são 5 principais riscos aí que a gente deve monitorar sempre, Eu né? colocaria 4 tipos, porque o de regulatório, ele está contido dentro do conformidade e compliance. Perfeito, perfeito. Então, isso acho que traz muito esse olhar para as startups, né? E isso me traz alguns insights, assim, quando tu diz sobre terceiros, né? Quando você vai contratar um fornecedor, né? E para as startups, né? Poxa, você tem que pensar nisso, né? Você tem que avaliar, você tem que criar isso. É claro que quando a gente está num momento muito inicial, é difícil, né? E aí a realidade das nossas startups aqui é da mais diversa, né? Nós temos startups que está iniciando, que está no processo ainda de buscar a primeira nota fiscal, né? Mas nós temos startups nossas aqui que estão presentes em mais de 14 estados, né? Então, assim, que já são startups que já estão bem consolidadas, né? Então, que a gente já está aí nesse processo há um bom tempo. Então, veja só como isso é importante, né? Essa construção e esse controle desses riscos, né? E agora, queria te perguntar para ti, Joelber, e como que a gente pode identificar esses riscos no dia a dia, né? Você comentou que alguns riscos que são mapeados de forma geral para todas as empresas, mas tem alguns riscos que eles são inerentes, né, à operação, né? Como você bem comentou, né? Um risco que está dentro da cadeia de produção do agronegócio é a segurança alimentar, ainda mais que vocês fazem esse processo de industrialização, né? Queria que você comentasse um pouco, né? Como é que nós podemos identificar esses riscos, né? E quais medidas a gente pode tomar já de sugestão, né? E também comentar um pouquinho sobre o plano de contingência aí, que eu acho que é algo que talvez vai sombrear um pouco essa tua conversa aí. Perfeito. Rapaz, eu vou então tentar introduzir um pouco. Eu sou um defensor do método, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com sistemas de gestão, eu sempre até brinco assim nos meus treinamentos, né? Quando eu estou falando, defendendo a ideia dos sistemas de gestão, né? Na natureza, nada se cria, né? E aí eu parafraseio um pouco essa máxima, né? Tudo se copia, né? Então, hoje em dia, tudo se copia, gente. E aí, se você conseguir copiar e melhorar ainda a cópia, aí pronto, talvez seja o grande insight, né? Seja melhorar algo que você pegou uma inspiração, trouxe, resolveu um problema de uma forma diferente e entregou valor através daquela tua solução. E quando eu digo esse copia, é porque hoje nós temos muitos métodos consolidados no mercado. Gestão de riscos não é diferente. Então, se a gente for falar de sistemas de gestão, né, vamos falar sobre sistema de gestão de processos. Hoje nós temos o guia CBOC, que ele é um guia de gerenciamento para os processos de negócio, né? Então, ele traz toda uma metodologia para você implementar o gerenciamento de processos numa organização. Esse guia é amplamente utilizado, só para você entender a importância dele, ele está para os processos, assim como o PMBOK está para os projetos. Então, o PMBOK é extremamente difundido, o CBOK ainda não, mas já temos um escritório da BPMP, que é a organização que consolida esse guia no Brasil, e isso tende a se exponenciar nos próximos anos. Com relação aos riscos, aí nós temos 2 métodos que são os mais utilizados. Eu poderia citar uns 4 aqui para vocês, tá? Mas nós temos 2 que são os mais utilizados de forma global nas organizações. Um deles é uma ISO, que é uma ISO extremamente importante, que é a ISO 31000, tá? Ela é a ISO de gerenciamento de riscos corporativos, tá? E o outro é o COSO ERM, que é o Guia para a Gestão de Riscos Corporativos. Aqui eu posso falar um pouco da minha experiência, porque eu já trabalhei com esses 2 métodos. O COSO ERM, ele traz uma visão muito mais detalhada e abrangente da gestão de riscos. Então, ele é um guia com mais de 100 páginas, onde ele fala ali de forma bastante minuciosa os passos que você tem que cumprir para estabelecer uma gestão de riscos dentro de uma organização, tá? E aqui eu não estou falando só de grandes organizações, não. Se você pegar lá, ele tem uma figura bastante conhecida, que é chamada Cubo do COSO. Então, esse Cubo do COSO, ele traz 3 faces, que são o processo de gestão de riscos, como ele deve acontecer, as áreas dentro da organização, por onde ele deve permear,
E na face frontal, vocês têm os níveis da organização por onde ele deve caminhar ali também, né? Então, é uma figura bastante conhecida que é aplicável na organização desde uma micro, pequena até uma grande empresa. E a ISO 31000, que eu gosto bastante também, ela traz uma visão um pouco mais enxuta, mais consolidada da gestão de riscos. E o processo, ele é mais didático de você entender. Quando você está lendo a ISO, ele é muito mais didático de você compreender o processo de gestão de riscos organizacionais, tá? Que também é bastante aplicável aí em qualquer organização de qualquer tamanho que seja. Não, que ótimo. E é bom que tu traz... que legal isso que tu falou, né? Que, como que é? Na natureza, Nada se cria, tudo se copia, né? E hoje em dia, com a inteligência artificial também, aí, é um baita aliado, né? É um baita aliado aí que ajuda muito nesse desenho, né? Então, em alguns momentos aí devem ser utilizados, claro que com algum cuidado, né? Mas assim, hoje mesmo nós estávamos falando com o presidente da nossa casa, aqui, o Ciro Canabarro, e a gente estava compartilhando um pouco aí algumas experiências com a inteligência artificial e que ele está utilizando na indústria dele, na empresa dele também, né? E eu queria entender um pouco, quais são como, né, nós podemos mitigar esses riscos, né? Porque acho que tu explanou um pouco os riscos, né? Você explanou um pouco sobre como podemos identificar e construir esse plano, né, de contingência, de modo geral, mas e como nós podemos mitigar esses riscos, né? Perfeito. Então, Vinícius, o risco, ele é um processo. É importante que nós entendamos que existe um processo de gestão de riscos que precisa ser seguido. Quando eu comentei com você que eu sou um defensor do método, eu sou um guardião da metodologia de gestão de riscos eu me considero um guardião da metodologia de gestão de riscos dentro da empresa, tá? Por quê? Porque eu já tive a experiência que se você segue o método, a tua chance de sucesso é muito maior. E aí, nesse processo de gestão de risco, existem algumas etapas que você tem que concluir antes de chegar lá na fase de tratamento, que é onde nós vamos apontar os mecanismos de mitigação do risco. Então, nós temos a primeira etapa é definição do escopo, contexto e critério. Nessa fase, é importante que a gente analise, na fase de definição do escopo, contexto e critério, é a fase onde nós vamos primeiro pegar o patrocínio da iniciativa de gestão de riscos. Então, é bem importante que isso esteja alinhado com um patrocinador, e esse patrocinador precisa ser o tomador de decisão da organização. Então, você desenha todo esse contexto, esse escopo do projeto de gestão de risco e leva à apreciação do teu tomador de decisão, que no nosso caso é o diretor-presidente executivo. Então, ele visualiza aquilo e compreende a importância que tem para a proteção de valor de todos os stakeholders que estão envolvidos na nossa cadeia produtiva. E aí ele dá a ordem, implanta-se dessa forma, né? Depois que você colheu o patrocínio, aí você começa, de fato, o processo de avaliação de risco. Esse processo de avaliação de risco, ele é composto de 3 etapas principais. A etapa de identificação dos eventos. Então, você vai estruturar dentro da organização um ambiente onde os colaboradores sintam-se confortáveis em apontar os riscos que estão contidos no processo de cada um deles. Então, a gente, nessa fase, tem que definir quem serão os nossos pontos focais dentro das áreas, né, que nós chamamos de facilitadores de risco, quando se trata de uma grande empresa. Esses pontos focais, eles precisam passar por treinamentos para identificar esses riscos. Na fase de identificação de eventos, nós temos algumas técnicas que são utilizadas, então eu poderia citar 2 aqui, que são bastante conhecidas, que é a técnica de brainstorming. Então, eu sento com o nosso colaborador ou com o meu parceiro de negócio, se eu estou falando de uma startup, sento com ele e pergunto mesmo, escuta, quais são os riscos que você acha ou que você acredita que nós estamos submetidos? Divide nas categorias, né? Risco de conformidade e compliance, risco de terceiros, mapeia todas as partes que estão envolvidas no meu processo. Ah, não, eu tenho contato com a empresa tal está dentro do meu negócio, a empresa tal é minha parceira comercial. Então, mapeia todas essas empresas que estão envolvidas no meu negócio.
quais são os impactos que eu posso ter de imagem dentro da empresa. Escuta, isso aqui, se acontecer, vai refletir lá na minha imagem, na minha reputação. Então, essa fase de identificação dos eventos é uma fase bastante importante. A outra técnica é uma técnica que é bastante, eu acho muito interessante, que é a técnica PESTEL. Então, ela mapeia dentro da organização em 6 critérios, quais são os eventos que nós podemos estar submetidos dentro da empresa. E daí eu deixo aqui para o pessoal procurar um pouco mais essa técnica, que é a técnica PESTEL, tá? Depois nós temos a fase de avaliação do risco. E aí nós temos várias técnicas que são incorporadas aqui também. Nós optamos por trabalhar com uma matriz de risco, nós optamos por trabalhar com uma matriz de risco com 2 dimensões, a dimensão do impacto e a dimensão da probabilidade. A dica que eu dou é, se você é uma empresa pequena, começa trabalhando numa matriz com 3 níveis de impacto e 3 níveis de probabilidade, alto, médio e baixo, tá? Depois você pode avançar um pouco mais. Na Frimeza, para vocês entenderem, nós temos 3 matrizes de risco. Uma 3x3, uma 4x4 e uma 5x5, que é um nível muito detalhado, né? Onde eu vou colocar 5 níveis de probabilidade, 5 níveis de impacto. Mas vejam que pular da 3x3 para 4x4, existe um trabalho de background gigantesco, né? Porque você tem que definir, são 4 critérios a mais, são 4 critérios a mais para cada tipo de risco, então isso vai ficando, o trabalho vai ficando exponencial ali, o esforço que você tem para construir isso. Em contrapartida, depois disso construído, aí a minha análise de dados fica sensacional, né? Eu tenho uma análise de dados muito mais acurada. Depois da etapa de avaliação de risco, que eu vou definir o nível de probabilidade e impacto, aí eu entro na etapa de análise do risco. E aí entram os instrumentos de mitigação. Por quê? Porque o risco, ele pode ter 4 respostas. Ou eu aceito ele, e quando que eu aceito o risco? Eu aceito o risco quando o meu tomador de decisão, quando a minha análise do meu nível de risco de impacto e probabilidade está abaixo do apetite a riscos que foi determinado pelo meu tomador de decisão. Então, se o meu patrocinador, ele estipulou que o meu nível de risco organizacional é baixo, e eu fiz a minha análise e o meu nível ficou baixo, então eu posso aceitar. Eu tenho essa autonomia. Agora, se o meu nível de risco extrapolou o meu apetite a risco determinado pela alta direção, que é o risco inerente, aí eu tenho só 3 possibilidades. Ou eu mitigo esse risco, e o mitigar é a resposta que eu mais tenho possibilidades de trabalhar dentro dela, e eu já vou te explicar por quê. Ou eu transfiro esse risco, e quando eu transfiro um risco? Quando eu contrato um terceiro e ele assume aquele risco por mim em cláusula contratual. Ou seguradoras, por exemplo. Seguradoras é um instrumento de transferência de risco, ou seja, o risco ele está deixando de ser meu, e é por isso que eu pago um prêmio para a seguradora. Por quê? Porque ele está assumindo um risco que é meu. Então, eu estou transferindo lá para a seguradora o meu nível de risco, né? Ou eu elimino o risco. E aqui eu sempre faço uma brincadeira também nas minhas falas, na Frimeza, é que existe o risco, por exemplo, de eu existe a possibilidade de eu eliminar o risco de incêndio dentro da organização? Só uma possibilidade. Só se eu deixar de operar. Só se eu deixar de operar a empresa. Só se eu passar a patrola e derrubar tudo, só né? se eu derrubar tudo. Só se eu acabar com o negócio. É a única forma de eu eliminar o risco. Caso contrário, eu tenho que colocar instrumentos de mitigação. Né? Porque o risco ele está posto. Independente se a gente identifica ou não, ele está ali, o risco de incêndio. Eu acho que aqui nós temos uma pílula do conhecimento para a galera aí, que basicamente o risco, muitas vezes, ele está inerente ao negócio. E se ele está inerente ao negócio, você vai ter que entrar no risco, né? E o empreendedor brasileiro ainda, ele é um cara que tem que arriscar. Exato. E ele arrisca todos os dias, e empreender é isso, é arriscar todos os dias, né? Então, ele tem basicamente 3 soluções. Ou ele não empreende, ou ele não toca o negócio dele, que eu acho que aí é um caminho quase inviável, vamos dizer assim. Claro que aí tem que olhar, né, tecnicamente, se faz ou não. Mas ele pode terceirizar esse risco,
ele pode mitigar esse risco, né? Acho que aí está a cereja do bolo da gestão de risco, né, Joelber? Exatamente. Ou ele pode aceitar. O importante do risco é a gente convive com o risco no nosso dia a dia. Isso é fato. O risco faz parte da nossa vida. O importante é você conhecê-lo e saber como gerenciá-lo. Se eu tenho um risco, invariavelmente, para startups que nós estamos falando agora, talvez criar instrumentos de mitigação onerem muito no início a organização, né? Criar controles internos onere muito a organização. Então, o tomador de decisão ou o proprietário lá da startup, ele pode fazer sim pode tomar a decisão de aceitar aquele risco. Eu sei que está fora do meu apetite, mas eu vou aceitar por um determinado momento, porque o meu instrumento de mitigação, o valor é muito alto da implementação. E Joelber, você falou uma coisa agora, você falou de 2 instrumentos que a gente pode utilizar para identificar os riscos, né? Brainstorm e o outro... Análise Pestel. Análise Pestel. Isso. Olhando para a realidade das startups hoje, que são startups menores, né? Nós temos aí startup nossa aí que tem... Hoje, para você ter uma ideia, né? Em 2023, todas as nossas startups juntas, agora entrou algumas, né? Saíram outras. Juntas, elas tinham mais ou menos 80 colaboradores diretos e indiretos. Então, são startups menores, né? Quando a gente olha que tem 2, 3 pessoas dentro da empresa, qual metodologia você acha que seria mais interessante para fazer essa identificação de problemas? Discussão. Identificação de eventos, ele é um exercício de subjetividade. Por isso que não é tão trivial de você fazer, tá? Não existe uma lógica, esse risco serve para a empresa A, B, C e D de forma unânime. Não existe. O risco, ele depende muito do meio que você está inserido, né? Não é só do segmento de negócio. Se é uma startup do segmento financeiro. Não necessariamente uma startup do segmento financeiro daqui de São Paulo vão ter os mesmos riscos, de forma nenhuma, porque ele depende do meio. Então, é bem importante que você sente, converse e faça um exercício de subjetividade. E aqui tem algumas frases típicas. E a que eu mais gosto é o e se? E se? Faça o exercício do e se? Escuta aqui. Nós vamos começar a operar nesse sentido aqui, nesse processo. Nós vamos começar a executar esse processo. Aí você começa a fazer um exercício de mapear todas as possibilidades de insucesso daquele processo. E aí você vai colocando os e se na ponta do lápis. Vinícius, nós vamos começar a operar esse processo aqui de gravar um podcast, certo? Certo, beleza, perfeito. E se a luz acabar? O que a gente faz? E se acabar a bateria do notebook? O que a gente faz? E se o Joelber passar mal? O que a gente faz? E se o Vinícius passar mal, o que a gente faz? Quando a gente começa a fazer esses exercícios de subjetividade e de insucesso do nosso processo acontecer, nós já estamos identificando eventos. Desse momento de identificar os eventos, aí a gente coloca no processo de gestão de risco. Vamos fazer a avaliação? Qual que é o nível de impacto se o Joelber passar mal? E qual que é a probabilidade disso acontecer? Aí eu vou chegar no meu nível de risco. Se o meu nível de risco é baixo, aí eu tenho a possibilidade de aceitar. Opa, não. O meu nível de risco aqui, a gente tem uma frequência que acaba a luz com frequência. Todos os dias acaba a luz. A minha probabilidade é alta. E qual que é o impacto? É alto também. Se a gente ficar sem luz, a gente tem que parar o nosso processo. Então, ele fugiu do nosso apetite e risco. Aí eu tenho que entrar com o instrumento de mitigação. Qual que é o meu instrumento de mitigação? Tem que ter uma sala de backup. Tenho que ter um gerador na organização. Então, esses são os instrumentos de mitigação que já são medidas de contingência que você me perguntou. O último instrumento, e talvez o mais importante do processo de gestão de risco, seja um sistema chamado Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios, onde nós vamos mapear todos os ICs, ou as possibilidades de insucesso de todos os nossos processos, e vamos colocar no papel, e isso é importante, tá? A gestão de riscos, ele é um processo formal, exige formalização. Quando a gente fala de plano de contingência, é importante que você tenha um instrumento físico na mão, escrito. Por quê? Se acaba a luz ou o nosso sistema ERP cai, ou qualquer outro sistema de gestão cai, eu tenho um backup, que é o meu papel físico, que é o plano de contingência.
quais são as etapas que eu vou executar para que o meu negócio volte à sua normalidade. Acho que é mais ou menos isso. Não, perfeito. E você falando isso agora, Jober, me gerou vários insights. E esses insights eu acho que não poderia passar despercebido. E eu convidar você para você vir aqui fazer uma fala com as nossas startups para levar isso um pouco, porque eu acho que é muito... A startup, ela vai ter que... E as empresas que também são associadas aqui na SIC, ela vai ter que abrir e escancarar essas fragilidades do processo, né? Porque o processo, ele tem fragilidades. E não é só num processo industrial, né? Como é o caso da Cooperativa Central, que você atua, mas ele também é dentro da startup, né? E aí eu deixo a pergunta para a galera que está nos ouvindo, né, Joel Beira? E se acontecer um problema na tua startup? E se, né, pegando aí a tua coisa aí, e se alguma coisa... É abrir isso, é escancarar isso e escancarar isso internamente, né? Para falar, olha, nós temos esses problemas, nós temos essas limitações hoje no nosso processo, né? Como que a gente faz, né? Como que a gente trabalha com isso, né? E aí, você brincando, agora já comecei a pensar, né? Bem, se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo muito podcast, eu tenho que fazer daqui a pouco um seguro aí para das minhas cordas vocais, né? Porque senão eu perco minha grana. Já começa por aí a gente pensar num plano de contingência, né, Joel? Exatamente. Veja que a garganta é um ativo valioso para o teu negócio, rapaz. A gente tem que mapear todos os nossos ativos e verificar. E se eu começar a não contar mais com esse ativo, né? Qual que é o meu plano de contingência? Então, assim, eu já vou procurar já o meu corretor de seguros que cuida da parte do meu seguro devido. Vou falar para ele, cara, vamos adicionar isso daí, porque tem que ter... É um baita ativo, né? É um baita ativo. E como eu enxergo meio mal também, é outro ativo também. Exatamente. E a gente deve olhar, assim, desse mesmo modo, né? Claro, para nossas startups, né? Uhum. As startups que estão aqui, elas têm vários ativos, né? Tangíveis e intangíveis. E aí você falou uma coisa que é muito importante, que é a marca, né? Eu acho que isso faz total sentido, né? E aí nós vimos casos de empresas nacionais, do setor diversos, né? Tanto do setor de vestuário, vários setores, né? Tendo aí a marca abalada, né? Por algum risco, de repente, que não foi calculado, né, Joab? Perfeito. Perfeito, Vinícius. Na verdade, o que nós conhecemos dos exemplos práticos e da própria literatura, eu gosto muito de casar o conhecimento teórico com o prático, e nesse caso funciona muito bem, né? Os instrumentos de controle detectivos, que são aqueles que diminuem o impacto desse risco, né? Ou seja, o risco se materializou e eu detectei, e aí eu tenho instrumentos de detecção e de continuidade de negócios, né? Planos de recuperação de desastres, por exemplo. O investimento nesses instrumentos, eles são exponencialmente maiores do que o investimento nos instrumentos de controles preventivos, que são os controles que previnem ou que diminuem a probabilidade de ocorrência do risco. Então, o sistema de gestão de riscos, ele está para nos proteger de que os riscos não se materializem. Não que eles não vão se materializar, mas nós temos o exemplo de uma empresa agora que já gastou em torno de 10 milhões de reais para tentar recuperar a credibilidade que ela tinha, né, depois de um risco materializado. Então, veja que possivelmente o investimento que eles poderiam ter feito em controles preventivos seria muito menor do que agora esse investimento que eles estão tendo que fazer para recuperar a sua credibilidade. E isso é importante a gente frisar, que assim, são vários setores que podem ser atingidos, né? E isso eu acho que conecta muito com até as pautas levantadas pelo próprio ESG, né? Que é algo que nós temos aqui dentro de umas nossas startups também, que é da Bruna Saara, que é uma pessoa fantástica, que está sempre nos apoiando aqui, enquanto a SIC, né? E também enquanto a SIC Labs. Mas queria entender um pouco como que as nossas startups, né, podem comunicar sobre esses riscos que ela tem, né? Porque você comentou que lá
lá na Frimeza, né, na Cooperativa Central, vocês fazem uma comunicação e de alguma forma essa comunicação ela é interessante para o mercado, né? E como que essas startups podem comunicar esses riscos para os investidores, né? Porque pensando agora enquanto investidor, né? Poxa, eu quero colocar um negócio nessa startup, mas eu quero entender quais são as possibilidades de risco que esse negócio pode gerar para o meu patrimônio, né? Porque você acaba se tornando um sócio dentro do negócio. Como que eu posso comunicar esses riscos? E se vale a pena comunicar esses riscos também? Exato. Quando eu penso em startup, né, se eu tenho um possível investidor, o que o investidor não quer que aconteça é que aquela startup tenha um insucesso, né? Então, ele está está depositando o seu capital ali com o intuito de que, primeiro, o nome dele, a credibilidade dele seja preservada. Ninguém quer estar associado com uma marca que não tem credibilidade. Então, o nome do investidor é algo muito importante para ele, né? Assim como para nós também. Então, a credibilidade dele está sendo colocada em jogo. Agora, você me perguntou como que nós podemos realizar isso. Bom, na Frimeza, nós contamos com um sistema de gestão de riscos, que é chamado ERM, Enterprise Risk Management. Se nós formos falar de startups, não vejo viabilidade, até por uma questão de custo, né, de você investir numa solução dessa, mas nós podemos criar mecanismos de gestão de riscos de forma bastante simples e efetiva. Por exemplo, uma planilha do Excel. Hoje, todos têm acesso a um sistema de planilhas eletrônicas, seja Excel ou qualquer um outro, né? LibreOffice, enfim. Se nós criarmos esse instrumento com evento, descrição do evento, ou tipo, né? Eu caracterizo por tipo, descrição do evento, outra coluna, nível de probabilidade, nível de impacto, medidas de mitigação, e aí o que eu executo se o risco se materializar. Perfeito. Já é um instrumento de gestão de riscos corporativos. Um instrumento desse, quando você apresenta para um possível investidor, te dá muita credibilidade. Porque ele percebe que ele consegue criar um mapa mental das incertezas que esse negócio tem e ele pode tomar a decisão dele. Eu sei que tem possibilidades de insucesso, mas de forma profissional, esses profissionais estão mapeando tudo isso, né? Então, não são aventureiros. Eles conhecem de sistemas de gestão. E você mostrou um mecanismo simples que te dá muita credibilidade, investidor. Então, já fica de lição de casa para todas as nossas startups aqui que estão nos ouvindo. Por que na hora de fazer a apresentação já não levar algo nesse sentido, né? Eu acho que isso mostra muita transparência, né? E no momento que o investidor está disposto a colocar 100, 200, 300, independente do valor, precisa ter transparência, né? Então já sugiro aí, ó, volta aí nos últimos segundinhos aí e anota, já cria essa planilha aí que o Joelber acabou de falar com essas colunas e qualquer coisa aí, busca aí os nossos mentores aí, aqui a Ciclabs tem vários mentores que podem te auxiliar nisso e quem sabe o Joelber não aceita aí o convite aí de ser um mentor aqui da casa também aí, né? Quem sabe a gente consegue pegar algumas mentorias gratuitas com o Joelber aí. Fica a dica, Joelber. Não, e esse pessoal de startup, eles são feras em computador, né, cara? Em sistemas informatizados. Então, eles podem pensar até em construir a matriz de risco já numa outra planilha ali automática, conforme eu coloco o meu nível de probabilidade de impacto já alimenta a minha matriz lá. Eu tenho certeza que se eles debruçarem ali alguns minutinhos, eles vão ser uma solução bastante efetiva e que transmite bastante credibilidade. Porque, veja, eu penso, se eu fosse um investidor e eu tivesse uma decisão a tomar de uma startup A e uma B, uma que apresenta um sistema de gestão simples, mas bastante inteligente, que é um mapa de riscos, e outra que não tem, o meu poder de decisão ali, com certeza eu ia pesar mais por uma que está, de alguma forma, gerenciando os seus riscos de insucesso. Não, perfeito, porque o risco ele é inerente ao negócio. Ele está ali. Se a gente for olhar estatisticamente, as startups que abrem e fecham, tem um volume alarmante, né? E, de fato, isso vai acontecer, né? Nós podemos olhar aqui, tranquilamente, a Ciclabs já acolheu
mais de 150 startups ao longo desses anos de existência, né? E muitas delas morreram, né? Exato. Semana passada mesmo a gente recebeu ali, vamos até brincar assim, a certidão de óbito de uma das nossas startups aqui, né? Eu fico triste, Mas, cara. mas teve o nascimento de uma outra Uma que já está maravilha. mais avançado já, e que já captou até recurso. Então veja só, né? É muito nesse sentido, né, Joelber? Eu acho que o risco ele está inerente, né? E aí também já caminhando para o encerramento aí, eu queria que você deixasse aí um toque final, que eu acho que aí traz a diferença, né, para a conversa, e eu sou muito pautado, sou da economia, né, e a gente gosta dos números aí, tu gosta mais que eu, porque tu é da engenharia aí, tu é mais os números aí que eu ainda, mas veja só, como nós podemos mensurar esses riscos, né, para as nossas startups? Que indicador que a gente pode utilizar? Como que a gente pode quantificar isso de alguma forma para falar, olha, mais ou menos estamos no caminho ou não? Perfeito. A fase de definir indicadores, ela já está se encaminhando lá para o final da construção do nosso sistema de gestão de riscos. O pessoal conhece normalmente muito KPIs, né, que são indicadores de performance. Mas o sistema de gestão de riscos tem os seus próprios indicadores, que são chamados de KRIs, que são indicadores de risco. E aí esses indicadores de risco, quando eu estou falando de startups, a minha dica, né, eu não trabalhei em construção de sistema de gestão de riscos em startups, mas já trabalhei em grandes organizações. Quando eu for falar de indicadores de risco das startups, eu acho que acho que a gente pode concentrar em dois principais, que são o imagem e reputação mesmo, e o financeiro. Acho que indicadores de risco financeiro são bastante importantes. A gente faça uma certa gestão desses riscos financeiros. Porque, já pegando o gancho da nossa fala de minutos atrás, o investidor, ele sabe que a startup tem risco, né? Então, às vezes a gente fica com certo... Como o risco é algo bastante delicado de se trabalhar, a gente fica com certo receio de apontar o risco ali, né? Não, mas será que eu vou apontar esse risco? Isso não vai ser mal visto? Não, gente, de forma nenhuma. Eu acho que isso transmite credibilidade, o investidor sabe disso, e se nós concentrarmos em indicadores financeiros e indicadores de reputação, imagem e reputação, a gente já tem uma estrutura bastante robusta para um nível de startup. Pessoal, está chegando ao fim dessa nossa grande conversa com o ilustre Joelber, que assim, vou deixar de dica para você aqui. Volta ali no meio do episódio, escuta a parte que o Joelber fala de algumas colunas ali que podem ser cruciais para você começar a definir o risco da tua startup. E lembre-se, o investidor que sabe dos riscos pode ser uma grande chance dele já começar a dar um match ali entre o empreendedor e o investidor, né? Porque começa aquela relação de credibilidade, confiança, né? E nada mais do que a gente colocar as cartas na mesa e deixar muito claro quais são os riscos do negócio. Joelber, com isso a gente vai encerrando esse nosso bate-papo de hoje, que foi muito gostoso, foi muito bom estar aqui com você hoje. Deixo aí aberto para você fazer o teu encerramento aí, se quiser deixar mais alguma dica para a galera aí, sinta-se à vontade. Não, eu só queria agradecer, gente, o tempo e a disponibilidade de vocês de nos ouvirem aqui. Foi um prazerzaço estar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, pratico o intraempreendedorismo todos os dias dentro da minha atividade profissional. Eu desejo muito sucesso para os empreendedores, para vocês aqui da SIC Labs. Vinícius, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Foi um prazer, vocês estiveram conosco recentemente lá na Frimeza, esperamos vê-los mais lá. Deixamos aí as portas da Frimeza abertas para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente tem atuado bastante com sistemas de gestão, não somente com gestão de riscos, né? Estamos trabalhando com o sistema de gestão de processos, estamos avançando para o sistema de gestão de indicadores também, ESG, que a Frimeza é destaque, né, no Brasil, na agenda ESG. Estivemos na COP28 recentemente em Dubai, apresentando o case da Frimeza. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, porque é um segmento que se preocupa com bem-estar social, enfim, com o subsídio da cadeia. Mas, voltando,
desejo muito sucesso, tá? Foi um prazer. E conte sempre conosco, siga-nos lá nas redes sociais, eu sempre compartilho lá no LinkedIn, no Instagram, é mais uma rede profissional do que social. Estou sempre compartilhando coisas do meu dia a dia do trabalho e também dessas disciplinas, né, de governança corporativa, beleza? Então @Joel Alonso lá no LinkedIn, no Instagram, e Joel Alonso no LinkedIn lá. Segue nós lá, que vai ser um prazer receber vocês. Vai ser um prazer e eu tenho certeza que, assim, o pessoal que se conectar contigo lá no LinkedIn vai ver que tem muito conteúdo. Porque o rapaz é ativo no LinkedIn. Joelber, quando eu crescer, eu quero ser que nem você no LinkedIn. É isso aí, meu cara. Se quiserem mandar uma DM lá também, tiver uma dúvida aí, me coloca à disposição, né? Sempre que eu tenho um tempo ali, tô apoiando quem quer que seja. Porque eu acredito muito no poder da disseminação do conhecimento aí, então... Então, vou deixar um convite para você em rede nacional. Maravilha. Né? Será que tu toparia aí ceder umas 2-3 horinhas para ti aí, tua, né? Pro pessoal aí, para alguns dos nossos residentes, se quiser, né? Se buscarem aí uma mentoria contigo? Claro, com certeza. Fica à disposição, podemos marcar na agenda aí. A gente está trabalhando bastante, né, nesse ano, que está um ano, assim, bastante desafiador para o agronegócio no geral, mas fico à total disposição, cara. Será um prazer poder colaborar e contribuir com o pessoal aí. Que ótimo, que ótimo. Fantástico, fantástico. Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo muito conteúdo sobre inovação e empreendedorismo para você que é do ramo das startups e do empreendedorismo também. E lembre-se de nos seguir, @aciclabsoficial, curta, comente, compartilha e dê aí 5 estrelinhas para nós aí, que isso ajuda demais para a gente continuar produzindo bom conteúdo aqui como nós estamos fazendo. E se você gostou do nosso episódio, compartilhe aí com alguém que você conhece. Pessoal, é isso aí. Bom descanso para vocês. Até breve. Valeu, obrigado. Esse podcast foi apresentado por Aciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.